Olá, eu sou o Dr. Cicisco, faço parte da equipe Doutores da Alegria e da Graça. Eu venho compartilhar com vocês uma mensagem da parte de Deus. Ela está situada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, a partir do versículo 22. O texto diz assim: Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Queridos, essa palavra de Deus, ela vem nos falar de uma situação onde Paulo estava anunciando o evangelho próximo a Jerusalém. E veio então uma grande perseguição sobre ele. Os escribas e os fariseus ajuntaram e arremessaram a Paulo e o levaram preso e estavam quase o matando. Então os soldados do Império Romano vieram e tiraram Paulo do meio deles. Mas eles rogavam que Paulo fosse ser ouvido no Sinédrio. Se Paulo fosse ouvido lá no Sinédrio, entre os escribas e os fariseus, certamente ele seria morto. Mas Deus lhe deu um escape ali. Como cidadão romano, ele disse: olha, eu sou cidadão romano, e eu apelo para que eu seja ouvido em Roma por César. Então dali eles tiraram Paulo no meio daqueles homens e o conduziram no navio, aonde Júlio era o homem que tomava conta do navio, era o centurião que fazia parte daquele navio. E era uma viagem muito longa, muito difícil, mas Paulo, ele teve fé naquele momento. Olha, eu quero te dizer que quando Deus ele inicia algo nas nossas vidas, ele nos dá fé para nós começarmos, porque a fé é importante. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo, ele foi com esse pilar da fé, viajando naquele navio ali durante muito tempo. Mas Deus então começou a provar ali a fé de Paulo durante aquela viagem. Muitas vezes, querido, nós dizemos assim: eu tenho fé, eu leio sobre fé, eu escuto falar sobre fé, pessoas explanam muito sobre fé. Mas há uma diferença quando nós começamos a vivenciar a nossa própria fé em Deus e nas situações que nós estamos passando. Então Deus prova a nossa fé para ver se a nossa fé ela é madura, ela é alicerçada ou é uma fé verdadeira. Paulo então começou a ser provado ali. Ele começou a ser provado na tempestade, nos ventos, nas dificuldades. E ele disse então para aqueles homens ali que estavam com ele presos e os que estavam com ele no navio: olha, eu vejo que essa viagem é muito prejudicial para nós, para o navio e para a carga. Mas aqueles homens não deram ouvido a Paulo. E Paulo então se recolheu no seu canto no navio e ele começou a orar. E ele começou a jejuar. E ele começou a clamar o Espírito de Deus para que Deus mudasse, que Deus fizesse alguma coisa ali. Então diz o texto que depois de certo tempo de jejum e de oração, um anjo de Deus apareceu a Paulo e disse assim: Paulo, é importante que você vá até Roma. Não temas. Quando o anjo disse não temas, o anjo disse: olha, eu vou cuidar de você e de todas as pessoas que estão nesse navio, e ninguém vai se perder, porque Deus está agradando da sua fé. Então Paulo diz para aquelas pessoas essas palavras, porque já havia muito tempo que eles não comiam também, devido a uma tempestade muito longa e muito grande que estava se passando há muitas semanas, dias, talvez semanas. Então Paulo disse para eles: olha, comam, reanimem a vossa fé, tenham energia, tenham saúde, que vocês precisam se cuidar. Às vezes a gente está passando um momento difícil, a gente não come, a gente não se cuida,
a gente deixa as coisas nos abaterem, mas Paulo disse, não fiquem abatidos, porque o mesmo anjo que falou comigo, ele disse que vai guardar cada um de vocês. Então aquelas pessoas se animaram, se fortaleceram, o centurião creu em Paulo, e de repente lá por volta da meia-noite, o navio começou a encostar perto de um lugar que haveria terra, mas o navio ficou preso entre os bancos de areia, e o mar batia forte, começou a rasgar o navio. Paulo então, crendo naquilo que Deus tinha falado para ele, naquilo que o anjo lhe anunciou, e os soldados queriam então matar os presos, porque tinham medo se o preso fugisse, porque naquela época havia um regime, se um preso fugisse, o soldado pagava com a vida. Mas o centurião creu e ele disse, não, solte todos. Os que saibam nadar sejam os primeiros a pularem na água, e os que não sabem se agarrem a algum galho e algum destroço do navio, para que possamos chegar até a margem com vida. E Deus abençoou Paulo lhe dando mais um escape. E ele e todas aquelas pessoas do navio chegaram até a praia com vida. Deus tinha dito que nenhum deles iria se perder, porque a fé de Paulo estava alicerçada em Deus, e nenhum morreu ali naquele naufrágio. Mas quando chegaram ali à praia e começaram a fazer uma fogueira, as pessoas recolheram muito bem aqueles homens ali. Então fizeram uma fogueira para se aquecer, porque havia muita chuva, muito frio. E Paulo pegou um pouco daqueles gravetos e lançou naquele fogo. Mas uma víbora picou a mão de Paulo. E aquelas pessoas que conheciam aquelas víboras sabiam que ela era venenosa. Então disseram assim, olha, eu acho que esse homem é um assassino, esse homem é uma pessoa que se escapou ali da aventura do mar, mas vai morrer logo aqui na praia, envenenado. Mas Deus colocou as suas mãos sobre Paulo, e Deus estava cumprindo a palavra dele mediante a fé dele, que ele deveria chegar até Roma. Aquele veneno foi bloqueado e não fez mal a Paulo, não atingiu a corrente sanguínea de Paulo, e diz a palavra de Deus que passou um tempo, ele não inchou, não ficou ruim. Então houve um homem chamado Públio, que era a pessoa mais importante da ilha. Seu pai estava passando muito mal de estômago, então ele foi lá e ele colocou as suas mãos sobre aquele homem, orou e ele foi curado. E dezenas de enfermos foram levados até Paulo, e Paulo pôde orar por eles, e todos foram curados. E todos ajudaram a reconstruir o navio, colocaram ali aquelas pessoas do navio de novo junto com Paulo, e Paulo pôde seguir o seu destino. Eu quero dizer para você que muitas das vezes, quando Deus começa a provar a nossa fé, nas circunstâncias que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, muitas das vezes nós não olhamos ou nós não cremos naquilo que Deus está fazendo, ou aquilo que Deus pode fazer. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se creem. É necessário ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando Deus prova a nossa fé, não é para nos instruir, não é para nos desanimar, mas é para que a nossa fé venha a ser provada e aprovada, para que ela cresça como uma árvore bem nutrida. Que ela não cresça e fique pequena, que ela não cresça e as suas folhas fiquem para baixo, que a sua fé sirva apenas por alguns minutos, ou sua fé sirva apenas para você mesmo. Não, Deus quer que a sua fé enraize e cresça como uma árvore gigante alta, e que ela espalhe os seus galhos não só na sua casa, mas para o vizinho da esquerda, para o vizinho da direita, para o vizinho de trás, para o vizinho da frente, para que mais pessoas possam ser guardadas debaixo da árvore da sua vida chamada fé. Porque quando nós temos fé, nós não oramos só por nós oramos pelas pessoas que estão à nossa volta. Quando o anjo disse para ele, não temas é uma palavra que para aquele que não tem fé, ela é uma palavra simples, que ela vai durar apenas alguns minutos, e logo vem o medo, vem a ansiedade, e aí essa palavra se perde pelo medo, e ela desaparece. Mas não é assim que nós
que acreditamos em Deus e que temos a alegria da graça do Espírito Santo, que cremos que lá em como Lucas 1,37 fala que nada é impossível àquele que crê, que nada é impossível para Deus fazer. Então, quando nós cremos nessa palavra, não temas, ela, para nós que acreditamos e temos fé, ela é um alimento para nutrir essa árvore da fé. Ela é um combustível para movimentar a nossa vida, o nosso cotidiano, ou aonde nós estivermos. Olha, não temas, ela movimenta muitas questões, ela transforma a nossa vida. Ela é crescimento da fé em meio à adversidade. Creia que Deus pode resolver o nosso problema. Em meio às provações, a provações ela é temporária, ela vai passar. Em meio ao caos, Deus não está no meio do caos, Deus ele controla o caos. Em meio à pandemia, Deus não está no meio da pandemia, Deus controla tudo. Não temas, é isso que nós precisamos de crer, de acreditar que Deus pode fazer algo mediante a sua oração, mediante a sua fé, e a sua família vai estar acomodada, guardada debaixo da sua fé, debaixo da sua oração, o seu estado, os seus vizinhos, os seus parentes. Nós temos que crer, nós temos que acreditar. Quem sou eu diante da adversidade? É o centro dessa mensagem. Antes que você me responda, eu vou dizer para você: seja um instrumento de fé, uma árvore gigante para que se repouse junto com você, seus familiares, seus vizinhos e seus amigos. Em meio às dificuldades, Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Creia na alegria do Espírito Santo, creia na graça, creia na fé. Deus tem todo o controle e Ele está olhando para você, Ele está olhando para mim, para a nossa situação, e Ele tem uma resposta de Deus para nós. Não temas, Deus está no controle total. Que o Espírito de Deus ele possa te abençoar, te nutrir, te guardar, levantar tua fé e te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Amém?